vai aprendendo, vai crescendo na presença desse Deus. E hoje nós temos aqui uma lição muito interessante, né? A vida de Pedro, né? O apóstolo Pedro, que traz um ensinamento muito grande para a minha vida, né? Para as nossas vidas. Um Pedro antes e um Pedro depois, que a gente, olhando no contexto geral, a gente vai ver o eu antes e o eu depois, né? Nós vamos ver no contexto da lição aqui, conforme a pastora está fazendo, o pastor fez, a gente vai fazer um resumo. Vamos tentar fazer o resumo de 3 lições. Essa é a lição de número 6, né? A gente tem ali o nosso professor Elinaldo Renovato, que é o nosso professor dessa lição. Então ele vai trabalhar um pouquinho a vida de Pedro. Nós vamos ver, quem conhece da Bíblia, todos nós conhecemos, nós vamos ver um Pedro que era pescador. Um Pedro, a gente vai olhar assim, um eu e um você lá no passado, sem direção, fazia tudo de qualquer jeito. A gente vai ver um Pedro que fazia as coisas tudo do jeito dele, tudo era para ontem, tudo era rápido, tudo ele queria que acontecesse ao mesmo tempo. Um Pedro, vamos se dizer assim, atribulado, um Antônio Bezerra atribulado, vamos se dizer assim. E nós vamos ver ali quando Jesus o escolheu para que ele fosse um dos seus discípulos, nós vamos ver ali um começo de um trabalhar de Deus. Assim como nós, né, quando Deus nos escolheu, Deus começa a trabalhar na nossa vida. E a gente vai recebendo ali a presença de Deus, as palavras de Deus, as palavras de Jesus, e a gente vai se moldando a cada dia. Nós vamos ver um Pedro aqui no contexto, depois vai estar nos dizendo da lição, um Pedro que chegou a receber um elogio de Deus, mas logo em seguida recebeu um puxão de orelha de Jesus. E logo após, nós vamos ver um Pedro que ali negou a Jesus. Então nós vamos ver, nós passamos por vários momentos de nossa vida. O momento que a gente tem um encontro com Jesus, que a gente se encontra com Jesus, né, que a gente fala, esse é o meu Jesus que vai me guiar, né? E num certo momento a gente quer retrair um pouco. E lá na frente, quando vem as dificuldades, o que a gente faz? A gente quer negar esse Jesus. Muitas vezes falamos no fundo do nosso coração, esse Jesus não está fazendo nada para mim. Esse Jesus não quer mudar a minha situação, não quer me dar aquilo que eu quero. Mas Jesus tem um trabalhar diferente. Jesus, ele vai trabalhando da forma dele, ele vai moldando o nosso coração a cada dia. Nós vamos ver que até Pentecoste, Pedro era uma pessoa. Após Pentecoste, quando ali Pedro recebeu o enchimento da presença, do poder de Deus, ele se tornou uma outra pessoa. Assim é Deus querendo fazer na minha e na sua vida. É Jesus trabalhando na minha e na sua vida a cada dia, porque vai chegar um momento em nossas vidas, quando nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo por total. Aquele louvor que louva, as irmãs conhecem ele, eu não sei o nome, quando a gente fala no louvor que é trazendo tudo e colocando no altar de Deus. O que nós aprendemos nessa manhã? Quando nós largarmos tudo no altar de Deus. O que é esse tudo? Nossa angústia, nossa preocupação, nossa correria. Quando nós largarmos, que Jesus começa a nos guiar, nos conduzir, nós se tornamos uma nova pessoa. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que faz as coisas quando o Espírito Santo fala, vai. Nós vamos ver Paulo em certo momento da vida dele, quando ele queria ir, o Espírito falou, você não vai, você vai ficar. Nós é o contrário, nós somos o contrário. Nós falamos vamos, independente do que o Espírito Santo fale, a gente vai. Entendeu? A gente somos, vamos se dizer, abstinado, que nem fala o nosso pastor, né? Somos judeus, não judeus em carne, mas somos descendentes de judeus, porque judeus, estou usando só um termo, não estou dizendo no sangue judeu. Nós usamos o mesmo termo deles. Somos teimosos, queremos fazer as coisas do nosso jeito e nós fazemos. E muitas vezes quando nós seguimos dessa forma, o que acontece em nossas vidas? Se decepcionamos, não dá certo, a gente quer voltar atrás, muitas vezes já não dá mais tempo, entendeu? Nós vamos ver todo o trabalhar de Deus na vida de Pedro. Nós temos aqui no subtópico 1, onde diz assim, o tópico diz assim, Pedro antes do Pentecoste. O subtópico 1, as duas atitudes de Pedro. Aqui é onde a gente vai ver Pedro sendo elogiado e logo após Pedro sendo puxado a orelha. É como se a gente estivesse na presença de Deus ali, fazendo tudo certo, depois a gente quer fazer da nossa forma. Foi o que aconteceu com Pedro.
Nos diz assim o texto, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17, diz que Jesus interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista, outro, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, olha onde Pedro vai receber o seu elogio, respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos, né? Nós vamos ver aqui Pedro ali cheio, né? Porque Jesus diz: realmente você me conhece, né? Realmente você sabe quem eu sou, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, em Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus disse que vai para Jerusalém, padecerá nas mãos dos religiosos e será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Pedro retrucou, um Pedro teimoso, um Antônio Bezerra às vezes teimoso, né? Retrucou, né? Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 22, Jesus respondeu: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, né? Você vai ver Pedro recebendo um elogio, todo cheio, e de repente um puxão de orelha desse, né? É como se a gente estivesse na frente de uma pessoa que tem um chamado de Deus, né? E ela estivesse na direção, a gente chegasse nela e falasse para ela: ó, esse caminho não é para você não, você tem que parar com isso, né? Aí Deus falou que ela tem que cumprir uma missão, tem que cumprir um ID, tem que cumprir um chamado, e muitas vezes a gente chegava a falar: não dá certo. Vou usar o pastor Andreilson aqui, como que se o pastor Andreilson tivesse criado o compromisso de ir lá em Naviraí ontem, eu chegasse nele: não vai não, não vai dar certo isso aí. É mais ou menos isso que a gente faz no dia a dia. Pessoas às vezes ao nosso lado, que em vez da gente pegar e ajudar ela, não, você tem um chamado, então vá à frente. Como que se a gente olhasse para Pedro, em vez de Pedro falar: não, Jesus, se o Senhor está dentro da palavra do Pai, então o Senhor continue, o Senhor vai em frente. Mas o que ele quis dizer assim: não, não precisa de tudo isso, tenha misericórdia de ti, não vá não, não vá sofrer não, né? Volta ao pastor Andreilson, como chegasse e falasse: pastor Andreilson, você vai passar um dia sofrido lá, um dia de canseiro, não vai não, né? Fica aí, vai lá cuidar da sua família, deixa a obra de Deus para lá. É como se a gente olhasse numa visão dessa forma, né? Quantas pessoas no nosso meio tem visto pessoas que têm chamado, em vez de ir lá e dar uma força: vamos, eu vou te ajudar, eu não posso ir, mas eu vou interceder por você, para que a obra de Deus seja completa na sua vida. Nós tínhamos ali o Filho de Deus, Jesus, cumprindo um ID do nosso Deus. Ele estava debaixo de uma ordenança, debaixo de uma palavra. Aí chega alguém e diz: não, tenha misericórdia de ti, não vai não, vai ser sofrido, né? Vai ser dolorido, vamos parar com esse negócio, né? Nós estamos falando de um Pedro, mas estou trazendo um pouco para as nossas vidas no dia de hoje, né? Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação, né? Pedro recebeu uma palavra de aprovação e em seguida já vem uma palavra ali de puxão de orelha, né, pastor Deus? Não é fácil, né? Para que a gente possa estar analisando isso todos os dias. Quando nós vemos alguém, a gente está fugindo um pouco do contexto, quando a gente vemos alguém que tem um chamado de Deus, né, por mais que esteja sendo doloroso, porque a gente vê pessoas, vou trazer aqui a missionária Jaqueline, quem acompanha ela sabe disso aí, largar os seus afazeres, sair daqui debaixo de chuva, de poeira, carro quebrado na estrada, né? Em vez de muitas vezes a gente sentar e ajudar ela: irmã, vai com toda a sua força, que Jesus está contigo. Enquanto a senhora está indo lá, eu estou intercedendo aqui. Enquanto a senhora está indo lá, eu estou chamando os irmãos para nós orarmos pela senhora, pelo trabalho da senhora. Mas muitas pessoas: por que você está se dedicando a isso, né? Para que isso aí? Para que todo esse sofrimento? Você poderia estar na sua casa com seus familiares, poderia estar passeando com seus familiares, você está aí sofrendo nessa missão. Então Deus, quando Ele dá uma missão para alguém, a gente trazendo para as nossas vidas, quando Ele deu a missão para o Filho dele, Jesus, quando o Filho disse assim: eu vou lá, Pai, eu vou pagar os pecados dele, Deus não falou que ia ser fácil.
Quando Deus coloca uma obra nas mãos nossas, Deus nunca disse que vai ser fácil. Deus disse que vai ter sofrimento, sim, né? Você vai pegar Paulo ali, a gente trazendo o contexto de Paulo, quando ele teve o encontro com Jesus, né? A gente vai ver Pedro tendo um encontro com Jesus verdadeiramente, porque ele conhecia Jesus, ele andava com Jesus, mas ele não tinha recebido a plenitude do poder de Deus ainda, né? A gente vai ver um Paulo que quando ele foi para a missão, ele sofreu, ele padeceu, né? E muitas vezes nós não queremos passar por esse momento, nós não queremos sofrer, nós não queremos passar sono, fome, não queremos passar sede, né? Nós não queremos ficar o dia todo no sol. Isso é o ser humano, mas que essa lição possa nos trazer um Pedro antes, né? Um Antônio Bezerra antes e um Antônio Bezerra depois, que nós possamos refletir cada dia mais nesse momento, para a gente olhar para Pedro, foi escolhido, nós que estamos aqui, todos nós fomos escolhidos, porque de alguma forma Deus nos tirou do mundo e nos trouxe para a presença dele. Aí nós estamos sendo tratados cada dia. Tirar as impurezas, né, pastor Andilson? Tirar as impurezas, né, irmão José? Vai pegando o vaso, vai tirando as impurezas. É fácil? Não é fácil. É igual o pastor fala, nós viemos para a igreja cheio de impureza, cheio de barda, né? Cheio de coisas do mundo. E muitas vezes a gente não quer largar essas coisas do mundo. Aí nós temos um Jesus que ele não tem pressa, né? Ele vai trabalhando aos pouquinhos, né? Ele vai nos moldando cada dia. Muitas vezes ele vai nos permitindo passar por situações a cada dia, né? E você vai sem entender, por que eu estou passando por isso, por que essa tribulação, por que esse momento difícil, porque muitas vezes o passado vem nos confrontar, né? Porque no nosso meio tem pessoas que são confrontadas pelo passado todo dia. A palavra de Deus fala que quando a gente se entrega para Jesus, Jesus pega o nosso passado, o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. Mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele fica todo momento tentando trazer o nosso passado para nos confrontar. Todo momento, né? Então aí Deus vai trabalhando aos pouquinhos. E aquele que deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele, ele vai ser um Pedro após o Pentecoste. Ele vai ser uma pessoa diferente após o Pentecoste, né? Nós vamos aqui para o subtópico 2. Pedro nega Jesus 3 vezes. Quantas vezes às vezes a gente quer falar, né? Ah, esse Jesus não é nada, esse Jesus não faz nada por mim, né? É só vir as tribulações que a gente não vê saída. Muitas vezes a gente dá um de Pedro, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro, em Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35, afirmou que jamais negaria ao Senhor, e Jesus diz que ele o negaria 3 vezes. Vocês viram? Ele disse que não faria. Quantas vezes nós dissemos a Jesus, nunca vou te abandonar? Aí quando vem a primeira dificuldade, a primeira afronta, aí nós não queremos ficar na presença de Jesus, né? Começa a negar. A primeira vez negou diante de uma criada, que está lá em Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 70. A segunda diante de outra criada, que dissera que o vira com Jesus, né? Como que a gente vai negar esse Jesus se a gente está dentro da igreja? Aí tem pessoas que negam. Pessoas que negam. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Lá em Mateus capítulo 26, versículos 73 e 74. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento, né? Mateus capítulo 26, versículo 75. O Senhor não o desprezou. Quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos. E o nome de Pedro foi destacado. Você vê que Jesus, por mais que a gente queira negar ele, ele não abandona a gente, né? Por mais que a gente queira negar Jesus, ele nunca abandona a gente. Você vai ver que aqui Jesus lembrou-se dele. Aqui Jesus, após ressuscitar, foi um dos nomes que Jesus pediu para chamar. É Jesus falando para nós, você pode até me negar, mas o teu nome está comigo. Eu te chamo novamente à minha presença, né? Eu estou de braço aberto te esperando. Eu estou de braço aberto esperando o teu arrependimento, né? Porque quando pecamos nesse mundo, muitas vezes é difícil se arrepender. Muitas vezes é difícil a gente se entregar a Jesus e aceitar que nós erramos, né? Muitas vezes o cristão, ele peca e fica jogando o seu pecado para os demais. Ele fica caçando desculpa para esconder o seu pecado, né? Ele fica caçando desculpa, né, para esconder o seu pecado. Mas se a gente pecou, a gente tem que saber que tem um Deus
que Ele, pela sua misericórdia, Ele pode nos alcançar. E para que Ele nos alcance, nós temos que se arrepender lá do fundo do nosso coração. E uma coisa individual. Não é porque o pastor Andeilson veio pecando que ele vai, por exemplo, me repreender, que eu devo me arrepender, não. Eu tenho que me arrepender para Jesus. Lembrar que Ele pagou um alto preço na cruz, que Ele morreu pelos meus pecados. Ele derramou o seu sangue, Ele sofreu, Ele padeceu por nós. Ele padeceu pelos meus pecados. Enquanto errarmos, não fazemos igual Adão, né? Você vai ver a Eva passando a culpa para a serpente, Adão passando a culpa para a mulher, né? Então nós temos que ver todos esses exemplos e ser diferente. O que é ser diferente? Se eu errei, entendeu? Eu errei. Não é porque eu errei eu vou culpar o pastor Neilson. Não, se eu errei, eu errei. Eu tenho que grudar aquele erro meu e ir para os pés de Jesus. Tem hora que nós temos que pedir perdão um pelos outros, né? Se eu errei contra o pastor Anderilson, me perdoa, está usando o nome do Senhor, pastor Anderilson. Se eu errei contra o pastor Anderilson, eu tenho que pedir perdão para ele. Mas primeiro eu tenho que ter um arrependimento no meu coração, lembrar que tem um Deus que cuida de todas as coisas. Lembrar que tem um Deus que está olhando as coisas lá de cima. Quando nós pegamos o celular, que nós fazemos algo que não agrada a Deus, Deus está vendo. Às vezes o pastor Anderilson não está vendo, mas Deus está vendo lá dos céus. Né? Quando nós pegamos e falamos algo que não agrada a Deus, entendeu? Às vezes a gente fala assim, mas ninguém ouviu, mas Deus ouviu, né? Nós temos um Espírito Santo que quer nos encher, que quer nos fazer pessoas diferentes, assim como foi Pedro após o Pentecoste. Ele quer mudar as nossas vidas, Ele quer que nós sejamos pessoas diferentes. Para que nós estejamos um avivamento na igreja, nós temos que ser pessoas diferentes. Você acha que um avivamento vai ter, foi falado aqui já nessa igreja, aonde tem irmãos contra irmãos, irmãos que em vez de ajudar uns aos outros, quer puxar o tapete do outro, irmãos que em vez de ajudar uns aos outros, fica criticando quando erra? Você acha que vai ter um avivamento? Nós vamos ver lá em Pentecoste, Jesus quando ia subir, tinha mais de 500 ali ouvindo Jesus. Jesus disse, volte a Jerusalém, permaneça lá até que do céu desça poder e autoridade sobre vocês. Só foram 120. Você acha que todos vão receber essa plenitude do Espírito Santo? São os escolhidos de Deus, são os remanescentes, são aqueles que se entregam verdadeiramente a Deus, aquele que deixa o Espírito Santo trabalhar, que deixa o Espírito Santo tirar as impurezas, que começa a se entregar na mão desse Deus e falar, Jesus, eu não consigo vencer essa situação, mas o Senhor, se o Senhor for comigo, eu vencerei. Se o Senhor for comigo, eu vou sair desse mundo, desse pecado que não quer se apartar de mim. Porque tem pecado que não quer se apartar do homem, porque o homem não dá lado para o Espírito Santo. Estou falando o homem num contexto geral, tanto o homem como a mulher, né? Para que esteja um avivamento, nós precisamos ser mudados, ser direcionados pelo Espírito Santo. Como receber essa plenitude, esse enchimento do Espírito Santo, se nós não deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas? Como receber? Como ter um avivamento? Nós vamos ver que em alguns casos, os grandes avivamentos que houve nos Estados Unidos, o povo estava no mesmo propósito, eles oravam no mesmo propósito. Qual que era a vontade deles? Eles tinham sede de alma, sede de alcançar os pecadores. Aí eu trago para nós, será que nós temos essa sede? Qual que é a sede que nós temos hoje? A sede do ser humano é completar as suas necessidades financeiras, ter o melhor carro, a melhor casa, ter dinheiro para passear com a família. Esse é o ser humano de hoje. Mas para que a gente receba esse grande avivamento, nós temos que ter a sede, tem que ser o contrário. Ter sede de receber, de ir atrás dos pecadores, atrás das prostitutas, atrás dos drogados, dos criminosos, daqueles que são presidiários. Será que nós temos essa sede no nosso coração? Para que aconteça um grande avivamento, isso tem que estar no desejo do nosso coração. Quando nós vermos uma pessoa caída no chão, alcoolizada, nós temos que ter compaixão dela e tem que nascer no nosso coração uma vontade de alcançar ela através da palavra de Deus. Será que tem isso no nosso coração? Será que nós já fomos mudados para isso? Nós vemos o nosso pastor e a nossa pastora orando o tempo todo, desde quando eu cheguei no ministério, eles orando e pedindo a Deus direção para que alcance pessoas. Será que nós estamos no mesmo propósito? Será que nós temos a mesma visão que eles? Nós pegamos, quando eu servi o exército, nós temos um general, nós temos os majores, os coronéis, e assim vai descer na hierarquia até chegar no soldado. Quando se vai para uma guerra, o general traça
o trajeto que a gente vai seguir, a forma de trabalhar e como que nós vamos guiar, como que nós vamos fazer a frente de batalha, né? O general nosso é Deus. É Deus. Quem que é o nosso, eu vou falar o nosso imediato, que vem seguindo Deus, Jesus, o Espírito Santo que vai nos guiando. Quem que é o nosso imediato? O nosso pastor, que foi conduzido pelo Espírito Santo, foi escolhido lá no meio do mato e trouxe para nos guiar. Quando nós estamos na frente de uma batalha, eu estou falando enquanto exército, quando nós estamos na frente de uma batalha, o nosso líder ali, o tenente ou o capitão que está na nossa frente, ele disse assim, ó, vocês vão guerrear, só que vocês vão em linha, e todos saem no mesmo objetivo. Qual que é o objetivo? De conquistar terras, de ir mais à frente, de avançar, para que atinjamos o inimigo e ganhamos a guerra do inimigo. Não é diferente na obra de Deus. Quando nós estamos preparados como exército do Senhor, nós estamos numa frente de batalha. Qual que é o objetivo da igreja? É avançar, é tirar os pecadores da mão do diabo, é conquistar as terras do nosso inimigo. Será que nós estamos na mesma visão? Um exército que não tem a mesma visão do seu comandante ali, a tendência dele é morrer em guerra. O exército da igreja do Senhor, se ele não tiver a mesma visão, a tendência é morrer em batalha. Como que nós vamos vencer o inimigo se nós não estivermos na mesma visão? Como que nós vamos receber a presença desse Deus, esse grande avivamento que tem a promessa da igreja do Brasil, se nós não tivermos a mesma visão? Eu tenho uma visão, a irmã tem outra visão. Será que a gente vai vencer essa guerra? Será que a gente vai conseguir ganhar essa batalha? O inimigo, o exército dele, ele se prepara e todos seguem a mesma linhagem de pensamento. Quando eles vêm para cima, eles vêm com tudo. Quando eles vêm para cima, eles vêm com tudo. Por que que a gente olha o inimigo, ele tem um grande exército preparado? Os maçônicos são organizados, os espiritistas são organizados, os macumbeiros são organizados. Entendeu? E o que a gente tem que ter essa visão de agora para frente? Nós temos que começar a ter a mesma visão dos nossos líderes, porque Deus colocou eles na nossa frente ali. Você vai falar, é o pastor Edivaldo? Sim, ele foi escolhido lá no meio do mato e trouxe para nos guiar. A gente tem que ter a mesma visão que ele. O que é a mesma visão? Se colocar na presença de Deus, orar pelos pecadores, porque Deus assim, através do avivamento, você vai ver que Pedro, após ele se receber aquela plenitude do Espírito Santo, o poder e a autoridade descer sobre a vida dele, numa pregação simples. Ele não era um teólogo formado, um mestre no conhecimento da palavra. Ele era um pescador. Numa pregação simples, mais ou menos 3.000 almas aceitou Jesus. E o mesmo poder que estava em Pedro naquela época é o mesmo poder que está à nossa disposição hoje. Porque Jesus quer encher a igreja, Ele quer nos encher da presença dEle. Ele não quer que simplesmente fica nisso que a gente está. Estou falando, trazendo para nós porque eu estou no meio também. Ele quer nos encher da presença de Deus. Entendeu? E Ele tem essa promessa a toda a igreja. E Ele pode nos alcançar. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Né? Você já viu nós no nosso meio, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa peca, o que nós fazemos? Muitas vezes nós queremos descartar essa pessoa, se afastar dessa pessoa, né? E aí Jesus, ele tem o poder, se essa pessoa se arrepender, ele tem o poder de alcançar essa pessoa novamente e restaurar essa pessoa. Você vai ver que Pedro, mesmo negando a Jesus, negou a Jesus. Jesus foi lá e falou, não, esse aí é meu, eu vou restaurar ele. E possamos ter esse cuidado. Quando alguém errar no nosso meio, em vez da gente ficar muitas vezes dando um de juízo, condenando ele, que a gente possa ser uma escora dele. Ah, mas eu não posso me aproximar dele, mas o seu joelho pode. Em oração você pode pedir para Deus alcançar ele, para que nasça no coração dele um arrependimento, para que ele possa, junto com Jesus, ele pedir esse perdão para Jesus e alcançar a salvação e vir junto conosco nessa batalha. No exército, quando você está à frente de uma batalha, quando um companheiro seu ele cai porque recebeu algum tiro, que ele desfaleceu, entendeu? Os demais junta ele, arrasta ele, leva junto, não abandona não. Nós temos visto muitas vezes na igreja, quando alguém cai,
em vez da gente ir lá e ajudar ele, a gente abandona. A gente abandona. Os maçônicos, eu falo isso por conhecimento, não porque eu participo da maçonaria, mas tem pessoas no nosso meio que a gente convive todo dia, que são maçônicos. Eu acompanhei uma situação de um deles, que ele entrou em contradição, ele começou a fazer coisa errada. Sabe o que os maçônicos fizeram? Levaram ele lá, chamaram ele, conversaram com ele e ajudaram ele a subir novamente. No meio da igreja, muitas vezes vou colocar eu, quando uma pessoa cai, entendeu? Em vez de ir lá ajudar ela, pisa por cima e vai embora, né? E abandona. Entendeu? A gente tem que ser cristão. O verdadeiro cristão, ele vai até o final. O verdadeiro soldado de Deus, ele não olha para trás, ele vai para frente. Mas se alguém caiu, ele junta e leva. Vamos embora, vamos comigo, eu vou te levar. Você vai dizer assim, mas tem pessoas que não têm saída. Mas você fez a sua parte, né? Você fez a sua parte. Nós temos acompanhado o nosso pastor, pessoas quando desvia do caminho do Senhor, ele vai, ele conversa, ele leva a palavra, ele ora pelaquela pessoa. Ele ora pelaquela pessoa. Isso tem que ser no nosso meio também, não só os nossos pastores. Nós somos escolhidos. E o escolhido de Deus, ele segue o líder, vai no mesmo pensamento. Aqueles 120 que aceitaram a ordem de Jesus, aqueles 120 permaneceram. Que jeito? Conversando, fazendo churrasco, fazendo festa? Não, orando. Orando, esperando descer esse poder dos céus. Jesus disse quantos dias ele tinha que permanecer lá? Na Bíblia não está escrito quantos dias eles iam permanecer. Não está escrito. Aí você vai dizer assim, mas o que eu ganho com isso? Qual que é o entendimento disso? Quando o nosso pastor fala assim, vamos orar por tal projeto, ele muitas vezes não fala quantos dias. Então nós temos que permanecer nesse objetivo, orando o tempo todo. O que tem acontecido no nosso meio? Eu falo trazendo isso para mim, entendeu? Muitas vezes o líder fala, vamos orar com esse propósito. Aí a gente chega lá no monte, aí um ora pedindo carro, outro ora pedindo emprego, outro ora pedindo alguma coisa. Mas se foi orar lá, foi para o monte orar pedindo poder e autoridade, o que a gente vai orar? Poder e autoridade, entendeu? Mas eu tenho que orar porque eu estou passando uma dificuldade. Ora na sua casa, ora em outro momento, fica um pouco mais no monte. Irmãos, eu vou ficar um pouco mais no monte, que eu tenho que falar com Jesus aqui, que eu tenho um negócio particular com ele, entendeu? É proibido orar pelas nossas situações? Não. Pelo contrário, devemos orar, porque todos aqueles que oram e pedem a direção de Deus têm vivido uma vida diferente. Quando aparece aquele melhor emprego que você vai olhar assim, eu vou ganhar mais, se você for orar e pedir a direção de Deus, às vezes Deus fala, não, esse não é o emprego que eu vou te dar. Quando nós oramos, quando nós estamos cheios da presença desse Jesus, que o Espírito Santo está nos guiando, tudo é diferente. Tudo é diferente. E Jesus fala com a gente. Jesus fala. Às vezes parece que não, mas Jesus fala. Eu conversava no meu serviço, para que a gente possa continuar aqui. Conversava no meu serviço essa semana com uma pessoa que está assumindo um cargo maior na prefeitura, assumindo alguma secretaria. E eu disse para essa pessoa, quando eu fui para onde eu estava, Jesus falou comigo que ia me levar para lá. Jesus falou comigo que eu ia para aquele setor. E eu fui. Quando na porta dessa igreja eu falei para Jesus, Jesus, eu queria voltar para aquele serviço que eu fazia. Jesus me levou de volta. Eu sou melhor que todos mundo? Não, sou pior que todos. Porque às vezes eu não sou digno nem de amarrar o sapato de vocês. Mas Jesus, pela misericórdia dele, ele atendeu um pedido meu. Entendeu? É 1000 maravilhas? Não. Você está tendo tempo de tomar tereré? Não. É muito serviço? Sim. Mas eu pedi para Jesus. E quem está me conduzindo lá? Jesus. Porque todo dia eu peço para ele, Jesus, eu preciso da sua sabedoria. Eu preciso ser conduzido pelo Senhor. E Jesus tem me dado a graça. Estou trazendo isso como testemunho para que a gente possa se entregar mais um pouquinho a Jesus. Jesus quer fazer algo maravilhoso na vida de alguns aqui. Só que tem que ter confissão de pecado, tem que se entregar. Não é aquela confissão de pecado, chegar lá no irmão José, irmão José, eu falei mal do Senhor, não é isso. É aquele arrependimento lá do fundo com Jesus, aquela entrega que você se entrega a Jesus, que você se derrama em lágrimas, que é só você e Jesus, entendeu? Que ninguém vê, que ninguém sabe, né? Foi dito, eu não me lembro se foi pela pastora, acho que foi pela pastora de uma mulher que estava fazendo um escarcéu na casa dela.
Quando chegou lá, as irmãs condenando ela, e aí levantou uma irmãzinha e disse para elas, falou, vocês não sabem o arrependimento dela com Jesus, a entrega dela com Jesus, porque essa entrega é pessoal, ela não é coletiva. Se eu pequei contra o irmão Carlos, eu posso até pedir perdão para ele, mas tem que nascer um arrependimento lá do fundo do meu coração. Não adianta eu pedir perdão da boca para fora. Da boca para fora o irmão Carlos vai aceitar, mas meu coração, que nem fala a turma, mata ele, né? Então é isso, tem que tirar isso do nosso coração. Nós temos que deixar Jesus trabalhar e nos moldar, nos tirar, porque essa amargura dentro do nosso coração, isso que está dentro do nosso coração, é que faz com que a gente se afaste de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus conhece o profundo e o escondido. Ele conhece. Não adianta a gente falar, não, ele não conhece, ele conhece. Eu sempre peço para Jesus, Jesus esquadrinha o meu coração, vai lá no fundo, esquadrinha o meu coração. Eu sempre peço a Deus por isso, porque às vezes tem coisa que a gente está dentro do nosso coração que a gente às vezes passa despercebido, mas para Jesus não passa despercebido. Agora nós vamos ver um Pedro depois, né? Vamos ver um Antônio Bezerra e os demais depois que recebeu a plenitude do Espírito Santo, né? Agora a coisa é maravilhosa, né? Só que até a gente chegar nesse patamar dói um pouco, né? Não é fácil. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro se tornou outro homem. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus veio fazer nessa manhã conosco. Devido ao espanto das pessoas, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveria fazer. Uma pregação, uma palavra, com poder e autoridade. Às vezes você vai num ambiente onde Jesus nos leva, às vezes você fala assim, eu vou pegar a Bíblia e vou pregar ela toda para essa pessoa, né? Às vezes uma palavra que aquela pessoa precisa através do Espírito Santo. Uma palavra. Aquele revestimento de poder, Deus vai trazer uma palavra que vai sair da sua boca e vai alcançar o coração daquele pecador. Uma palavra, uma pregação pequena. Muitas vezes nós saímos e queremos pregar lá 1 hora e meia. Deus quer nos usar cheio do Espírito Santo. Às vezes são poucas palavras que vai alcançar os corações das pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão no mundo aí fora. Uma palavra, um testemunho, as pessoas nos olharem lá fora e falar, esse é um verdadeiro homem de Deus, essa é uma verdadeira serva de Deus. Às vezes um testemunho, uma palavra num local onde você pode estar, às vezes numa reunião de serviço, às vezes no teu local de serviço. Uma palavra vai fazer a diferença. Uma palavra. Quantas vezes nos deparamos com situações no nosso ambiente de serviço, onde pessoas ficam se afinetando, onde pessoas ficam querendo se destruir uma a outra, por nada. Trago um testemunho da outra vez que eu passei nesse mesmo ambiente de serviço, ali onde tinha 2 mulheres que trabalhavam ali. As duas começaram a criar uma situação, uma querendo alfinetar a outra o tempo todo. E eu tendo que pedir para Deus, Deus me dá graça para eu lidar com essa situação, porque elas eram subordinadas a mim. E Deus foi me dando a graça, e Deus, da forma dele, ele agiu. Não precisou eu tomar partido, não precisou eu falar nada para ninguém, só com a sabedoria de Deus, porque foi Deus que deu sabedoria. Tem hora que nós precisamos dessa sabedoria no ambiente do nosso serviço. Tem hora que nós precisamos, irmão. Tem hora que a gente não sabe lidar com a situação. Tem hora que nós deparamos por situação no nosso ambiente de serviço que não é fácil. Pessoas assim como Judas traiu Jesus. Pessoas assim como Judas traiu a Jesus, tem no ambiente de serviço. Pessoas que vai te trair no seu serviço. Pessoas que você vai dar a mão e ela vai querer arrancar o seu pé. Não é nem pegar o seu pé, ela vai querer arrancar o seu pé. E a gente tem que pedir para Deus sabedoria para lidar nesse ambiente de serviço. A gente tem que pedir sabedoria. Trago mais um testemunho.
essa chefe que está assumindo a secretaria, ela disse para mim assim: como é que você está lidando com essa pessoa? Eu falei: Jesus está me dando graça. Jesus está me dando graça. Nós precisamos dessa graça, desse poder de Deus para viver nesse mundo que está aí fora. Porque essas pessoas que hoje podem querer te trair, ou podem às vezes querer te confundir no teu serviço, são as pessoas que você orando para ela, colocando o seu joelho em terra, são pessoas que podem ser salvas por Jesus lá na frente. Você vai falar: mas é do mundo. Mas é essas que Jesus está atrás. Jesus já nos alcançou, nós já estamos aqui na presença dele. Ele quer alcançar os que estão do lado de fora. Aqueles que a gente olha para eles e fala: não tem mais salvação. Aqueles que a gente olha para eles, isso aí é só o caixão mesmo, mas Jesus quer alcançar aquele. Entendeu? Jesus, quando ele saiu pregar o evangelho, ele não foi na casa dos salvos. Ele foi aonde estava o pecador. Você viu Jesus saindo, indo lá na sinagoga aí, falando assim: ó, eu vim conversar com vocês, porque vocês é os que vai andar na minha frente? Não, ele foi lá buscar um Pedro turbulento. Ele foi andar lá no meio do povo, onde tinha só pecador ali. João Batista começou o trabalho de Jesus ali, abrindo as portas e dizendo assim: arrependei-vos dos vossos pecados, e vem Jesus logo após pregando a mesma palavra. Uma palavra dura. Você vai ver os seus discípulos dizendo ali: mestre, o senhor prega a palavra dura, o povo está indo embora. Aí Jesus fala para eles: vai embora. O que nós temos que pregar no nosso dia? Palavra verdadeira. O que nós temos que levar aos pecadores? Palavra verdadeira. Nós não podemos querer esconder o pecado dele. Se é uma prostituta, nós temos que chegar nela e falar: lá na palavra de Deus, lá em Apocalipse está dizendo que você vai para o inferno. Você tem que se arrepender dos seus pecados, sai dessa vida. Tem um Jesus que quer mudar o teu destino, quer mudar a tua situação. Nós temos que falar a palavra verdadeira, entendeu? Nós temos que falar que tem um Jesus de braços abertos esperando ela ali, esperando ele, entendeu? Muitas vezes tem nós, no nosso meio, pessoas que chegam querendo passar a mão na cabeça. Não, Jesus te ama, pode continuar desse jeito, mas Jesus não fala isso na palavra dele. Jesus fala de arrependimento, Jesus fala de entrega. Jesus fala que se não for para a presença dele, vai para o inferno. E muitas vezes no nosso meio, mesmo no meio dos nossos familiares, quantos pecam e a gente passa a mão na cabeça, né? Não, é meu irmão, é minha irmã, é minha tia, é minha avó, é não sei quem. Não, fica do jeito que você está mesmo, tal. Nós temos uma palavra para cumprir, nós temos um chamado de Deus para cumprir. Nós temos que pedir esse enchimento do Espírito Santo, porque a hora que nós formos cheios do Espírito Santo, Deus vai nos guiar na palavra correta. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Não tem que ser aquilo que está no meu coração para ser falado, mas aquilo que o Espírito Santo quer dizer, aquilo que Deus quer nos usar. Porque para cada situação Deus tem uma palavra para falar. Para cada situação Deus vai dar uma direção. Mas nunca devemos nos omitir e nos acovardar de falar aquilo que Deus manda falar. Não devemos nos acovardar. Quantas vezes no nosso meio Jesus fala com a gente e a gente muitas vezes se acovarda de falar. Muitas vezes se acovarda de levar a palavra que Jesus mandou. No exército, quando nós recebemos uma ordem, você pode até perder a vida, mas você vai cumprir a ordem até o final. Assim é na obra de Deus. Quando Jesus deu ali a missão para Paulo, mesmo sabendo das consequências, ele foi até o final. Apanhando, sofrendo, ele foi até o final. Na primeira dificuldade, tem pessoas no nosso meio que querem desanimar. Se chegar lá no trabalho da irmã Jaqueline, quando quebrou o carro lá, no primeiro trabalho já quer desanimar: vou vir mais nesse lugar não, né? Quase capotou o carro, quase morreu, entrou num buraco lá e está lá até hoje. E nós? Será que nós não vamos querer desanimar no meio do caminho? Nós pegamos o nosso pastor, trago ele como exemplo para que a gente esteja olhando pela vida dele. Quebrou o carro, nós vimos de Iabambai, passamos uma noite toda lá dentro de um carro no meio da estrada. Eu não vi nem no momento ele dizendo assim: isso não é vida. Falando das coisas boas de Jesus. São exemplo para nós, pessoas que são persistentes, que nós possamos ser persistentes. Primeiro, um Pedro atribulado lá atrás, um Antônio Bezerra atribulado lá atrás. E após o encontro cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, uma nova pessoa, né? Uma nova pessoa. Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependesse e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Resultado: quase
3.000 almas foram batizadas. Que glória de Deus, se Deus puder nos usar com esse mesmo poder, né? E esse poder está aqui. Jesus trouxe esse poder, esse mesmo poder que alcançou Pedro está aqui para nos alcançar. Ele só quer o quê? Obediência. O que é obediência? Ir lá para Jerusalém e ficar quanto tempo? Quanto tempo precisar, orando, se entregando, né? Deixando Jesus nos moldar, trabalhar o nosso íntimo, o nosso coração, para que possamos alcançar esse mesmo poder, essa mesma direção de Deus. Tópico 2, subtópico 2 nos diz assim: Pedro é a cura do coxo. Em Atos Apóstolos capítulo 3, versículo 1 ao 7 diz: Pedro e João subindo ao templo, a hora da oração, a nona, eles viram um paralítico pedindo uma esmola na porta do templo chamado Formosa. Pedro e João disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. O que nós trazemos para nós essa passagem? É o que eu falei agora há pouco. Tem pessoas na rua, mendigos, drogados, que às vezes vêm pedir esmola para a gente. Ou ele vem para a gente esperando o quê? Esperando que a gente dê R$1, 50 centavos, ou uma moedinha que seja. Aí eu trago para mim nesse momento: qual que é a palavra que eu tenho direcionado pelo Espírito Santo para falar para aquela pessoa? Para que o Espírito Santo alcance aquela alma que está ali na mão do diabo. Vocês já viram o que o diabo faz com uma pessoa nas drogas? Vocês já pararam e observaram? Essa semana eu vi um menino lá na minha sala, que eu vou ter que chamar ele para conversar, que trabalha num escritório. Pelo que eu vi na fisionomia dele, ele deve estar usando droga. Conheci o menino assim, ó, alegre, brincando. O menino está de cabeça baixa. A gente vê que tem algo errado na vida dele. A gente vê na rua essas pessoas que estão na mão do diabo usando droga. Aí você fala assim: mas se eu falar uma palavra para ele, ele pode até parar de usar droga naquele dia, mas no outro ele vai voltar. Sim, pode voltar. Mas se a gente tiver com esse poder que Pedro estava aqui, com essa mesma graça, Deus pode nos ajudar a impor as mãos sobre ele e expulsar o diabo que está usando a vida dele. Nós podemos fazer isso, que é o mesmo poder que Deus deu a Pedro, Ele quer nos dar nessa manhã. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. O drogado espera receber de nós o quê? Uma moedinha, R$1, R$2, né? É isso que ele espera de nós. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente o homem foi curado. Entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versículo 8. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. O dia que Deus nos permitir, se a gente deixar ser usado por Deus, receber esse poder, dessa graça, muitos vão se espantar. Muitos vão se espantar. Porque quando alguém é usado por Deus, muitos em volta dele se espantam. Mas quem que era esse aí para estar sendo usado por Deus? Quem que era esse Pedro aí turbulento, que negou a Jesus, né? Que desviou lá no meio do caminho? Quem que era ele? Muitos vão se espantar. Mas não se preocupe com isso não. Que se espanta aqueles que estão à nossa volta, mas que receba a glória de Jesus. Entendeu? Que Jesus seja glorificado e adorado através de nossas vidas com esse poder, com essa autoridade. O apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus Cristo. Está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 12 ao 26. Subtópico 3, Pedro avivado em outra ocasião. Você vai ver que daí nós, quando nós recebemos esse poder de Deus, essa presença de Deus, né? Deus vai nos usando em locais diferentes, situações diferentes, né? Tão bonito a gente vê um Pedro sendo usado, né? Tão bonito nós vemos um Pedro olhando para Pedro assim, falando, querendo esse mesmo poder e falando assim: Jesus, eu quero alcançar as mesmas almas que Pedro alcançou. Eu quero que o Senhor me dê esse poder para que 3.000 almas se arrependam e venham para o Senhor. Ou que seja uma, que seja duas, mas que a gente esteja esse mesmo poder que teve em Pedro. Nós vamos ver ali falando do coxo,
né? Nós vamos ver mais à frente falando de outras situações que Deus usou Pedro. Deus quer nos usar, não é uma vez só, Deus quer nos usar até o dia que Ele vir nos buscar. Só que nós temos que estar cheios da presença de Deus, receber essa plenitude do Espírito Santo. Pedro avivado em outra ocasião. O avivamento na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Nesse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Você vê como que é a oração de um crente quando está cheio da presença do Espírito Santo? Até o lugar onde você ora treme, né? As pessoas sentem aquela presença de Deus, né? Quantas vezes nós vamos no monte, pessoas ali, vou falar por pessoas, não vou falar de mim, pessoas ali que estão cheias do Espírito Santo, você vê as orações dela que chega a tremer o nosso coração, né? Chega a tremer o nosso coração, porque é a presença de Deus que está trabalhando ali, é a presença de Deus que veio trabalhar nessa manhã conosco. Em Lida houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Olha o poder de Pedro aqui, o poder que Deus deu a Pedro, né? Ressuscitou mortos, né? Curou. É esse mesmo poder que Deus quer nos dar para que sejamos uma igreja avivada. O que é a igreja avivada, meus irmãos? A igreja avivada é uma igreja desejosa no seu coração de alcançar os pecadores. A igreja avivada não é para estar aqui dentro só glória, 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 não. A igreja avivada é aquela igreja que sente o desejo no coração de alcançar os pecadores aí fora. Você vai ver em todos os momentos da palavra de Deus, pessoas que cresceram, que deixou Jesus trabalhar nela, que deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dela, por onde ela passou, ela foi salvando, ela foi curando, entendeu? No nome de Jesus. Jesus disse através da palavra dele: se vocês crerem em meu nome, vocês farão muito mais que eu. E Deus está com esse poder ali disponível para mim e para você. Deus está com esse poder disponível. Porque fazer a obra de Deus simplesmente por fazer, ou chegar aqui, pegar um livro, estudar ele e falar, é muito simples. Agora, nós falarmos com a presença do poder de Deus, com o poder desse Espírito Santo, e assim como Pedro salvar 3.000 almas na primeira parte, depois mais ou menos 5.000 pessoas se arrependendo, é diferente. É diferente. Você vai dizer assim, mas eu preguei e não aconteceu nada. Mas será que a gente estava na direção do Espírito Santo? Será que a gente estava? Ou será que a gente estava na direção do nosso coração? Pregar na direção do nosso coração é muito simples. Pega um texto lá e estuda, é muito simples. Agora, se eu estiver na presença de Deus, na direção do Espírito Santo, entendeu? Ah, mas não deu fruto. Tá, você plantou a semente, talvez você não vai ver o fruto. Talvez você não vai ver o fruto. Mas qual que é o desejo do meu coração e que cresça no nosso coração esse desejo? Ter esse poder para quando nós pregarmos, até aqueles que estão do lado de fora, ouçam a palavra de Deus e venham para dentro da igreja se entregando aos pés de Jesus. Porque você vai olhar, se você for analisar, todos aqueles 3.000 estavam ali junto com Pedro, poderia estar de volta, de curioso, querendo saber o que ia acontecer ali. Mas o poder de Deus alcançou aquelas pessoas, que é o poder de Deus que alcança. Não é o meu falar, o falar do irmão Josué, mas é o poder de Deus que alcança. O grande avivamento da igreja só vai ser alcançado dessa forma. Quando você vai ver Jesus ali curando, por onde passava, você vai ver que a multidão se ampliava. Você vai ver a primeira multiplicação dos pães ali, que Jesus fez. Quantos não se aproximaram por causa daquilo? Por onde Jesus passava, o nome de Jesus crescia. Por onde esse poder de Jesus vai passar, o nome dele vai crescer. Porque se nós sairmos aí fora, igual o pastor Andeus está indo, está pregando para pessoas aí no culto, nos lares,
está alcançando pecadores aí. Esse trabalho que ele está fazendo, através da direção do Espírito Santo, vai trazer mais pessoas para dentro da igreja. Você fala assim, ele está fazendo um trabalho em vão. Não, o trabalho de Jesus nunca é em vão. O esforço que eu e você tem, que larga às vezes os familiares em casa, debaixo de chuva, debaixo de frio, que vai para a presença fazer a obra de Deus, nunca é em vão. Você fala assim, mas eu cansei, entendeu? Mas o quanto foi o preço que Jesus pagou pelas nossas almas. E o que nós estamos fazendo não é nada. Você não apanhou igual Jesus. Você não foi pendurado numa cruz igual Jesus. Nós não fomos açoitados igual Jesus. Nós não somos afrontados moralmente igual Jesus. Porque quando alguém fala algo contra as nossas vidas, muitas vezes a gente quer ir lá e brigar. E Jesus estava ali sendo afrontado ali. E o que Jesus fez? Aguentou calado. O que Jesus nos ensina com essa palavra? E quando nós somos afrontados, muitas vezes nós temos que aguentar calado. Quem vai agir por nós é Jesus, não sou eu. Tem situações que não adianta você agir, você não vai resolver. Quem vai resolver é Jesus. Mas eu fui afrontado lá no meu serviço, eu não gostei daquela atitude, vai para o joelho. Deixa que Jesus faz a obra. Pessoas que te afrontam hoje, podem ser servos do Senhor amanhã. Mas se você for para cima, você não está sendo exemplo como cristão. Você não está seguindo os mesmos passos de Jesus. Jesus aguentou calado. E muitas vezes Deus fala para mim e para você, aguente calado. Aguente calado. Está doendo? Aguente calado. Está doendo? Aguente calado. A irmã, esqueci o nome dela, louvou um hino, se não me falha a memória, domingo passado, não me lembro o dia, que ela diz assim, o mar é dele, o barco é dele, a tempestade é dele. O que Jesus quer? Que nós permanecemos no barco. Tem hora que em silêncio. Tem hora que em silêncio. Nem toda hora é hora de falar. Tem hora que é hora de se calar. Tem hora que nós temos que deixar Jesus agir. Porque quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, o que acontece? Dá problema. E depois não tem como mais voltar atrás. Decisões erradas que tomamos às vezes por falas que vêm contra nós. Entendeu? Eu não sei por que eu vou trazer esse testemunho. Uns 10 dias atrás, uma pessoa foi e me afrontou na frente da minha sala. Me afrontou em alto e bom tom. Entendeu? O que eu fiz? Eu aguentei calado. Porque eu falei, Jesus, é o Senhor. Eu não tenho como discutir com essa pessoa. Se ela está certa ou não está certa, o Senhor vai dizer se ela está certa. E essa pessoa me afrontou. Algo que não precisava ter acontecido, mas ela foi e me afrontou. Então eu estou trazendo isso para quê? Para que a gente aprenda cada dia mais. Você vai ter afronta no seu serviço. Você vai ter afronta na sua casa. Não adianta falar que não vai, que vai. Mas o que aprendemos com isso? Aguentamos calado. Se você estiver certo, Jesus vai te justificar. Se você estiver errado, vai para o joelho. Vai pedir perdão para Deus. Vai se colocar com Deus. Depois, na hora certa, você chega nessa pessoa e conversa com ela. Tem hora para se calar e tem hora para falar. Nem toda hora devemos falar. Mas tem que ser naquela hora. Não, nem tudo tem que ser não. Tem momento. Essa pessoa que me afrontou, entendeu? Uma hora eu vou chegar nela e vou conversar com ela. Entendeu? Vou conversar com ela. Por que eu vou fazer isso? Porque é o meu dever como cristão. Porque eu quero ver essa pessoa salva por Jesus, eu quero ver ele na presença de Jesus. Aqui na nossa igreja, de preferência. Mas se ele estiver em outra igreja, que Jesus possa ter alcançado a alma dessa pessoa. Entendeu? Então que possamos vigiar cada dia. Vamos para frente, irmão? Eu queria fazer 3 lições, mas está indo longo isso aqui. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes de sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Faça essa pergunta para você. Eu faço para mim. Façamos essa pergunta para nós. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Nós estamos buscando? Eu trago para mim.
Nós estamos buscando esse avivamento, esse derramamento. Nós estamos dispostos a ficar um tempo sem perguntar por quê, só orando com o mesmo propósito. Por que a irmã Ângela montou aquele trabalho de oração? Por que o pastor Anderilson montou aquele trabalho de oração? Não é por quê. Vamos junto, vamos orar. Qual que é o objetivo da oração? Poder e autoridade. Então vamos lá, vamos se derramar na presença de Deus. Poder e autoridade, poder e autoridade, poder e autoridade. Jesus derrama sobre a igreja. Não, mas eu vou lá orar, eu estou com um probleminha lá com o meu chefe, estou com um probleminha com a minha esposa, com o meu esposo. Eu vou lá porque eu tenho que conversar com Jesus. Conversa no seu momento com Jesus. Ó, irmão, pastor Anderilson, o senhor vai orar só até 11 horas, eu vou ficar um pouquinho mais aqui, né? Se alguém quiser ficar comigo aqui, eu vou falar com Jesus, porque eu tenho algo com Jesus aqui. Ó, irmã Ângela, eu tenho um quezinho com Jesus aí, eu quero falar com ele, já acabou o nosso compromisso, agora eu vou falar com ele. Entendeu? Nós temos que ter esse mesmo objetivo. Nós vamos ver, vou trazer mais um exemplo para você ver como é que o mundo lá fora é bem organizado. Na política, quando tem uma campanha, o coordenador da campanha, ele disse, nós vamos falar isso, isso e isso. Todo mundo se ajunta na mesma fala. Ninguém muda a fala. Na igreja, a gente vê, é diferente. Não deveria ser. Para que Deus desça desse poder, que Ele encha a igreja com esse poder, nós temos que ter a mesma fala. Se o pastor, ou a irmã Ângela, ou o pastor Anderilson disse assim, não, nós vamos orar pedindo poder e autoridade, nós temos que ter a mesma fala. Ah, mas eu não vou orar desse jeito, então nem vai. Né? Porque se a corrente de oração, o momento de oração é pedindo poder e autoridade, por que eu vou lá pedir carro? Por isso que não deixa esse poder sobre a igreja. Por isso que muito se decepciona com a obra de Deus. Porque o líder está pedindo para orar por uma coisa, está orando por outra. Ah, mas Deus não está fazendo nada. Mas você não está no caminho. Ah, mas está fazendo pela irmã Ângela, está enchendo a irmã Ângela com poder, mas eu não estou recebendo. Mas eu estou no mesmo propósito. Eu estou deixando Deus trabalhar lá no profundo do meu coração, no mesmo propósito. Porque Deus vai moldar primeiro, né? Ele vai tirar algumas impurezas primeiro, vai nos direcionar para depois Ele nos encher da presença dEle. Você acha que um chefe vai dar algo de primeira linha para alguém que não é de confiança, que não está perfeito, que pode desviar lá na frente? Ele vai preparar primeiro, ele vai moldar, ele vai trabalhar. A hora que ele olhar assim e falar, esse meu filho está trabalhado, agora realmente ele vai para frente, aí ele vai encher, aí ele vai encher, ele vai encher, ele vai encher, e através desse poder nós vamos ter uma igreja avivada. Através desse poder nós vamos alcançar aqueles que muitas vezes oramos no monte, e às vezes sem saber a gente pede, Deus alcança o bêbado, Deus alcança o drogado, a prostituta. Mas como que a gente vai lá trabalhar na terra do inimigo se não estamos revestidos de poder e autoridade? Como que um soldado, vou falar um soldado numa guerra, ele vai sair lá do quartel dele e vai para uma frente de batalha se ele não estiver preparado? Não tem como. Jesus quer preparar os seus soldados. Jesus vai moldar, preparar. Quando nós estivermos preparados, cheios do Espírito Santo, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir avançar no terreno do inimigo. Nós vamos conseguir avançar no terreno do inimigo. Tempos de multiplicação da iniquidade. Nós estamos passando por esse tempo. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 14. Para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 5. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 5. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 5, nos diz assim. Está ali? Pode ler para nós.
viu como é que está nos tempos de hoje, são tempos difíceis, né? E o que Jesus vai nos dizer? Através dessa palavra aqui de Paulo a Timóteo, está dizendo que afasta desse povo. Afasta desse povo. Tem pessoas que não adianta a gente ficar perto delas. Tem pessoas que nós temos que se afastar deles. Mas não deixamos de orar por eles. Deus pode alcançar eles. Deus pode alcançar eles. Deus pode alcançar eles. Qual que é o avivamento? Qual que é o objetivo do avivamento? Alcançar essas pessoas. Paulo está falando para eles se afastarem. Por que se afastar? Porque senão você pode se perder no meio deles também. Você pode se perder. Mas você pode orar e Deus vai preparando na vida. Você fala assim, mas tem 5 lá nessa roda de escarnecedores que não quer nada com Jesus. Mas você vai orar que Deus vai tirar um lá do meio deles. Entendeu? Se você estiver na presença de Deus, Deus vai tirar um lá do meio deles e vai trazendo uma situação, entendeu? E vai trabalhar você avivado, cheio do Espírito Santo, e ele vai chegar em você, falar, realmente você é uma mulher, você é um homem de Deus, e eu estou com essa situação e eu vim aqui pedir tua ajuda. E aí você vai impor as mãos com poder e autoridade no nome de Jesus, e Deus vai trazer essa pessoa para a presença dele. Subtópico 3, a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Está iminente o arrebatamento da igreja. Está iminente. E que possamos estar preparados igual as 5 virgens prudentes, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Mas eu trago para mim, e se a amada igreja também quiser compartilhar desse termo, que possamos não só olhar aos céus e ver Jesus nos esperando, mas que possamos olhar para trás e falar, Jesus, o Senhor me usou para alcançar aquele lá, ó. Jesus, o Senhor me usou para alcançar aquela lá, ó, que era perdida ao mundo, mas o Senhor, através da minha vida, o Senhor me usou para alcançar aquela pessoa lá. Que possamos olhar para baixo, quando estivermos subindo aos céus, cheio da presença do Espírito Santo, e saber que tem pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus, pelas nossas vidas. Que possamos compartilhar dessa mesma visão, desse mesmo pensamento. Conclusão: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido de poder de Deus antes do Pentecoste. Ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a ser cheio da graça de Deus, de unção, sabedoria, de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. De unção, sabedoria, poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Eu olho para nós aqui, usando o exemplo de Pedro, né? Nós sendo moldados igual Pedro, né? Moldado, trabalhado, né? E aí logo após o grande avivamento, quando desceu o poder e autoridade sobre a igreja no Pentecoste, a gente vai ver um eu, um nós, saindo por essas ruas, cheio de poder e alcançando as pessoas que estão aí perdidas, precisando de mim e de você, tirando da mão do inimigo, vencendo o terreno do inimigo, para que possamos cada dia mais receber dessa graça, desse poder, né? Que possamos usar Pedro como exemplo. Vamos trabalhar um pouco, irmão José? Vem cá fazer a leitura bíblica em classe e o texto áudio. Nós vamos para a lição de número 7.